Cidade Entrevista. Muito bom dia para você que está ligado aqui na sua Rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações com Renata Torres, Mário Flávio, o Departamento de Jornalismo aqui no Manhã Cidade, a gente segue com o Momento Cidade Entrevista. Hoje vamos conversar com o pré-candidato a prefeito de Bezerros pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, o professor Tony. Vitória Oliveira. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia à nossa entrevistada de hoje, o professor Tony, e também ao professor Marco Aurélio. Professor, comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Muito bom dia, André. Bom dia, Vitória. Bom dia também aos nossos queridos Vinícius Oliveiras e Elaine Santos aqui na técnica. Nosso convidado de hoje. Voltamos para a política de Bezerros, né? Então Exato. Vamos conversar com o professor Tony, que está se lançando aí para a candidatura. Muito bem, deixa eu cumprimentar o professor Tony. Professor, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar sobre a política de Bezerros, também sobre o Partido dos Trabalhadores e os seus pensamentos com relação à pré-candidatura nas eleições 2024. Bom dia, bem-vindo, professor. Bom dia, obrigado, André, obrigado, Vitória, obrigado ao professor Marco Aurélio. Eu dizia na entrada ali que é uma satisfação estar aqui, né, e conhecer vocês pessoalmente. Eu já ouço a Rádio Cidade, né, e escutava a voz do professor Marco Aurélio e dizia assim, oxi, quem é esse rapaz, né? Famoso. E hoje tive aqui a chance, a oportunidade de conhecê-lo, abrindo essa fala, dizendo assim, muito obrigado pelo espaço cedido para a nossa fala, a vocês todos já aqui, a Rádio Cidade. Professor, eu queria que, para a gente fazer a sua apresentação, para a gente conhecer quem é o professor Tony, a experiência política, a experiência acadêmica e profissional, queria que o senhor se apresentasse olhando para essa câmera, por gentileza. A gente fica olhando para vocês, né? André, muito obrigado pela oportunidade, como eu já disse, né? Dizer o seguinte, Tony é um jovem lá de Sapucarana, né? Eu nasci, estudei, cresci, trabalhei na comunidade de Sapucarana, né? Que é um distrito de Bezerros. Trabalhei na terra. Sapucarana é um grande produtor, né, de hortifruti granjeiro de Bezerros, né? Nós somos um dos maiores produtores de tomate do estado de Pernambuco, né? E ali eu, como rapaz, naquela comunidade, trabalhei na terra, colhi tomates, ou seja, eu sou, antes de mais nada, agricultor, né? Filho de agricultor. Meu pai era agricultor, minha mãe era professora, né? Filho de professora e de agricultor. Nessa lógica de viver a partir da terra, a gente também vai estudando, né? Eu fiz história na Fafica, né? No antigo vestibular, né? Hoje é o Enem, eu fui professor estudante de história. Em 2004 a gente termina o curso de história, né? E aí eu começo nessa labuta de ser professor, né? Então, comecei professor, fazendo a passagem de agricultor para professor. Em 2007 eu fiz pós-graduação também na Fafica, né? Em história contemporânea, e depois eu fiquei apenas estudando e trabalhando na terra. Em 2015, surge a vontade de dizer assim, rapaz, eu vou estudar um pouco mais, né? Eu vou estudar um pouco mais. E vim conhecer a interiorização da Universidade Federal aqui em Caruaru, e participei ali em 2017, 2018 da seleção de mestrado, e passei em 2019, cursei mestrado 2020, 2021, e hoje, né, nessa lógica acadêmica, eu sou mestre em educação pela Universidade Federal. O ano passado eu paguei uma cadeira no doutorado, né, eu já sou doutorando, e esse ano, agora nesse primeiro semestre, eu também paguei uma cadeira muito interessante, né, com o professor Mário, de educação e subjetividade. Esse sou eu nessa linha de pensamento de estudo, né, e trabalho dando aula em Sapucarana, na escola de Bezerros. Eu sou professor efetivo da rede de Bezerros, né? Em 2 horários. Então, fazem 26 anos que eu sou professor, né? Gosto muito de dar aula, e, enfim. Essa semana eu estava pensando assim, como professor eu já fiz uma grande carreira, né? E aí, entrando na política, eu acho que eu posso fazer uma boa diferença nesse sentido de caminhar, né, na política também. Como homem, né? Como homem, eu sou casado, né? Sou há 20 anos casado. Pai de 2 meninas. Eu costumo dizer que a música de Luiz Gonzaga, né? São 2 meninas, é muito pouco, é quase nada, mas não tem outra mais bonita no lugar. 2 meninas, uma tem 8, chama-se Maísa,
outra tem 11, chama-se Cecília. Como eu moro em Sapucarana, a minha esposa é uma moça lá da Serra Negra. Então a gente está, né? E hoje eu moro atualmente na cidade de Bezerros. Moro lá no bairro Santo Antônio. Ô Tony, entrando na política, né, agora, como é que surgiu a sua candidatura, né, para o PT e também como é que você entrou no Partido dos Trabalhadores? Muito bem. A minha mãe sempre dizia o seguinte, olha, nós vamos votar em Lula, viu? Lá em 89, enfim, até 2002 que Lula conseguiu vencer a eleição. E ela nos ensinou que a gente deveria caminhar pela esquerda, né? E a gente foi caminhando. Em 2002 eu me filiei no Partido dos Trabalhadores, a gente sempre militou, né? Eu fui sempre militante da esquerda, mesmo quando não estava no PT. Eu participei de grupos de jovens da antiga SEBS, se vocês lembram, da PJMP, que era a Juventude Unida para a Organização Comunitária da Igreja Católica, da antiga SEBS, desde criança. E aí a gente foi crescendo, a gente milita lá em associação de bairro, associação rural. Sapucarana também tem uma cooperativa, né? E a gente também participa dessa cooperativa como cooperado, contribuindo e ajudando do jeito que a gente pode. Eu também sou sócio de uma associação de Bezerros chamada AFAB, Associação dos Filhos e Amigos de Bezerros, né? E aí em 2002 a gente entra como, falar assim, filiado de carteirinha, né, do Partido dos Trabalhadores, e nós vamos caminhando nessa lógica de militante, né, de ajudar os camaradas e companheiros do partido a seguirem na política, né, e sempre articulando essa questão de eleição de Lula, né, enfim. Chegado 2022, né, em Bezerros, a gente organiza ali movimentos na cidade, né, para a gente mobilizar e movimentar, né, a eleição a partir da eleição de Lula, né, que foi para nós uma eleição muito importante, né, vencer aquele momento que o Brasil vivia, para nós foi importantíssimo, né, nós que queremos ver a boa política acontecer, né, enfim. E aí, o ano passado, o companheiro Breno, que já veio aqui, né, conversou com vocês, né, já participou desse programa na Rádio Cidade, ele era o nosso candidato. Né, Breno era o nosso candidato. Nós do PT temos muito respeito por Breno, né, ele foi prefeito da cidade, foi vice-prefeito durante um bom tempo, né, ele é um sujeito honrado, honesto, né, não tem problema nenhum, porque geralmente quem passa pela política, né, quando sai fica estranho. Mas aí o pai dele é também um sujeito por nós muito respeitado, né, o ex-prefeito Marconi, ele está passando por problemas de saúde, né, e aí Breno pediu licença ao Partido dos Trabalhadores para dizer, olha, dessa vez não vai dar. E aí a gente ficou ali, né, pensando o que fazer, né? E o camarada Eugênio que está aqui comigo disse numa reunião assim, Breno se afasta do processo, mas o projeto continua. E para o projeto continuar, a gente vai precisar de encabeçar essa lógica aqui. E a gente ficou ali conversando, né? Eu sempre dizia, desde 22, que eu queria, né, que o candidato fosse um homem, uma mulher de Bezerros, um pai de família, uma pessoa do povo. Eu dizia muito isso. Não necessariamente teria que ser eu, né? Mas aí esse nome não surgia. E a gente ficava batendo cabeça. E aí o camarada Eugênio disse, Tony, vamos lá. Eu disse, rapaz, eu nunca pensei nisso para mim, né? A minha vida está organizada, como eu disse, eu sou professor, enfim. Mas se a cidade chama, né? Se o partido chama, a gente nessa militância, a gente vai caminhar. E aí a gente coloca o nome à disposição do partido, à disposição da esquerda da cidade, à disposição da cidade para esse, né, julgamento que a gente espera passar aí. Olha, professor, Sim, professor Mário. Nesse caso o senhor não estava nem cogitando se tornar candidato a vereador, não? Realmente já foi, em face da situação com o Breno, o senhor já foi para a linha de frente da chapa majoritária? Ou estava pensando em também ir para a legislativa antes de tudo isso ocorrer? Opa, pergunta boa. Não. Como eu disse, eu nem cogitava ser candidato a nada, né? É muito bom militar, é muito bom pedir voto para os outros, mas para a gente é meio estranho, né? Olha, vote em mim, né? Como eu disse que eu sou de Sapucarana, lá em Sapucarana, a gente tem uma outra professora que já tentou, em 2020, ser vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, e a gente espera agora ajudar ela. Como né, falando de uma política mais nossa, como é o mesmo campo ali de atuação, caso a gente levantasse o nosso nome para vereador, a gente iria dividir essa base eleitoral que a gente espera que seja da professora Maria Risonetti, uma professora nossa de grande valor também na militância. Candidata a vereadora.
ela é Por candidata vocês. a vereadora, por isso que a gente nem cogitou, respondendo a pergunta de Mário Flávio, em levantar o nosso nome para vereador. Né? Com a saída de Breno, a gente vai direto já, né? Meio assim, como o professor mesmo disse, né? Imediato, né? Há um imediatismo nisso, realmente há, né? Mas a gente vai caminhar com as nossas pernas até onde a gente conseguir caminhar. Depois da pergunta do professor Marco, eu queria saber o seguinte, você já pensa, pré-candidato a prefeito, já pensa no nome para pré-candidato ou pré-candidata a vice-prefeito ou vice-prefeita? Opa, boa pergunta, André. André, veja, a gente tem ali é feito um namoro, né, com alguns partidos e a gente espera que esses partidos, como a gente é do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, a gente tenta não opinar nos outros partidos. Mas a gente espera que esses partidos da nossa base, que a gente vem conversando, apontem um nome. Caso esses partidos não apontem esse nome, a gente vai buscar um nome na própria federação, né? A gente vem conversando isso, temos uma conversa marcada para essa semana, para a gente ter, assim, apontamentos, né? Hoje ainda é cedo, né? A gente tem até o final do mês que vem para a gente pensar isso, né? Então a gente vai buscar um nome na própria federação, que é composta pelo PV e também pelo PCdoB, junto com o nosso partido. Olha, o Breno, quando veio aqui, ele falou que naquele momento ele cogitava o nome do republicano, não é isso? Sim. Do presidente do município lá, né? O presidente municipal do Republicanos. Você também conta justamente com ele. Essa era a aposta de Breno naquele momento. A sua vai nesse caminho? Uhum. Nós conversamos, né? Eu e o presidente do Republicano, na minha casa, nós conversamos bastante. E aí ele disse, olha, Tony, vamos deixar essa conversa para o final de junho, o final deste mês. Né? Eles iam que o Republicanos buscava uma conversa na cidade, né? Eles iam que ouvir os deputados do Republicano e ver o que era que eles iam pensar. Essa realmente é a linha que a gente espera buscar. Pegando o gancho na pergunta do professor Marco, você falou que espera que os partidos indiquem, sugiram. Caso contrário, vai chegar a um entendimento de um nome da federação. Além do Republicanos, quais são os outros partidos? Além do Republicanos, a gente vem conversando hoje com Solidariedade e a própria federação. Republicano, Solidariedade e Federação. Tony, você já tem uma chapa de vereadores formada, pelo menos pensando, né, em campo aí para o PT, para o PCdoB também, para o PV? Opa, Vitória, boa pergunta. Nós temos sim, né, organizada, já arrumadinha, organizada a chapa de vereadores, né, como ela vinha sendo formada a partir da federação, então ficou mais fácil, né, nesse jogo político de formar essa chapa, né. Tem nomes muito interessantes, né, na nossa chapa, a gente espera, isso é projeção, né. Como hoje Bezerros não tem nenhum vereador do campo de esquerda, né? A Câmara lá é toda formada por outros partidos, enfim. A gente espera nessa eleição conseguir construir, né, com toda a humildade que a gente possa colocar, 2 vereadores. Né? A gente tem o nome da professora Maria bem colocado, né? Ela foi bem votada na última eleição. A gente tem o rapaz que veio aqui conversar com vocês também, Natan, que é do projeto social. A gente espera que Natan caminhe, né, nesse sentido, um jovem muito bom, muito promissor, né, que tem um trabalho muito bonito na cidade. Né? Eu tenho certeza que Bezerros vai, eu estou olhando muito para vocês, né, que Bezerros vai referendar esse trabalho de Natan e do grupo de Natan. E do PV, a gente tem nomes interessantíssimos, né? O nome do professor Edinaldo, né, que vem do PV também, que assim tem nos ajudado bastante, né? Ou seja, a gente espera construir nesses nomes vereadores que a partir do ano que vem a gente tenha na Câmara de Vereadores nomes de pessoas que realmente possam, né, caminhar pela esquerda, caminhar defendendo o projeto do presidente Lula, caminhar defendendo o projeto que o Partido dos Trabalhadores vem defendendo no Brasil inteiro, né? E na nossa leitura a gente vem conseguindo melhorar esse país, né? Transformar esse país, e é isso que a gente espera fazer em Bezerros. Eu sou aluno, desculpa André, atrapalhar a tua fala, né? Eu sou aluno da professora Joselma, acho que vocês devem conhecer, ela é professora aqui do CAA, né? Aqui eu tenho uma grande admiração. Ela é uma professora muito admirada, né? E ela foi minha orientadora, né? Ela diz assim, quando a gente está conversando, ela diz, Tony, se um partido, se um político, se um prefeito, governador da esquerda, né, do nosso campo de atuação, não for para transformar o lugar onde ele está, é melhor que ele não seja. Então, na nossa cabeça, a gente imagina, né? Obviamente são projeções,
São projeções da gente caminhar pela transformação da nossa cidade. A gente observa que em Bezerros, né, tem muita gente na militância e também envolvida nos partidos, gente da educação, né, professor Marco? O Tony, ele citou alguém do PV, né, a própria Tem até prefeita, o Natan do projeto também. Isso, o Natan do projeto, a própria prefeita. A prefeita, né? E a vice. E a vice também, ou seja, muita gente da educação envolvida na política, né, Tony? Muita gente, muita gente. Eu acho a sua fala, André, muito interessante. Muito obrigado pela fala e pela indicação, né, de pergunta. Dizendo assim, como a gente citou que há um imediatismo, né, nesse levante de candidatura nosso, há, né, mais espaços como a internet. A gente já participou de programas na rádio de Bezerros, na Rádio 104, nós já fomos na rádio Nova Bezerros FM. Semana passada eu participei de um programa de podcast do bairro onde eu moro, né? Ou seja, lá de Cláudio, chamado Mandacaru Live, você deve conhecer, né? E hoje eu venho aqui na Rádio Cidade, né? Para tentar botar o rosto, para dizer assim, olha, a gente também está na disputa, né? Para que o povo de Bezerros pense um pouco e tenha uma opção a mais. É isso que indica a democracia, né? A democracia pede que a gente tenha opções a escolher, a pensar, né? A não ficar apenas entre A ou B, né? A gente também tem C e D, né? No caso de Bezerros. E aí eu dizia na rádio 104 FM lá de Bezerros, assim, o povo de Bezerros talvez não me conheça, né? A gente sai de casa de manhã, nós somos professores, damos aula o dia inteiro, né? Enfim. Mas você tem aquele público que é da educação. Era isso que eu ia dizer. A educação me conhece, né? A educação me conhece, o povo de Sapucarana me conhece, né? É até interessante como o povo de Sapucarana já expressa, assim, André, sendo humilde, sem deixar de ser, dizer assim, olha, a gente também está na disputa para vencer a eleição, né? Quando eu ando na rua, as pessoas, Tony, é verdade mesmo que você vai ser candidato a prefeito da cidade? E tal. Isso, poxa, que coisa boa. Ou seja, há já tem um feedback, despertar, né, de esperança no povo que me conhece, né? No povo que me conhece. Eu espero que a gente tenha pernas, por isso que eu falo muito do caminhar, né? Para a gente caminhar nas ruas de Bezerros e fazer o povo de Bezerros também me conhecer, que eu tenho certeza que se o povo de Bezerros conseguir me conhecer como o povo da educação e o povo de Sapucarana me conhece, a gente vai conseguir caminhar muito bem na eleição vindoura. Professor Tony, pré-candidato a prefeito de Bezerros pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, é o nosso convidado de hoje no Momento Cidade Entrevista, que vai fazer uma pausa para o intervalo comercial e você pode mandar a sua pergunta através do WhatsApp Cidade, 81998780997. Pode mandar também a sua pergunta no nosso canal no YouTube, Cidade 997, procura lá no YouTube e mande a sua pergunta, a gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Ela é massa. Sim! Com Devassa fica massa, com Devassa fica massa. Vai! A leveza dos maltes 100% naturais. Com Devassa, o São João fica massa. Beba com moderação. Na La Ferrier, acreditamos que cada peça de roupa deve contar uma história. Nossas calças e camisas, tanto masculinas quanto femininas, são feitas com a mais alta qualidade para garantir conforto e estilo em todas as ocasiões. E para você que busca tamanho plus size, nossas peças são desenhadas para valorizar cada detalhe, oferecendo um ajuste perfeito e elegante. Além disso, produzimos fardamentos personalizados para empresas e igrejas, com a mesma dedicação e excelência. La Ferrier, onde estilo e conforto se encontram. Rua Joaquim Alves Correia de Araújo, São Francisco. Telefone 3722-2558. Pra limpar toda a sujeira, pra deixar tudo brilhando, você pega o Açolan e logo, logo vai limpando. Sujou, tamo junto, sujou, tamo junto. Limpando com a Açolan, a sua louça brilha muito. O Açolan é lã de aço, é esponja multiuso, é também sabão e pasta. Se sujou, tamo junto, sujou,
sujou, tamo junto, limpando com a Solan, a sua louça brilha muito. Sujou, tamo junto, a Solan, tamo junto. A Solan, sujou, tamo junto. No Difusora tem tudo o que você precisa. As melhores opções de lojas, gastronomia e diversão, na melhor localização da cidade. Venha conferir. Shopping Difusora, sempre com você. Na cidade, 11h28. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com o Momento Cidade Entrevista, hoje recebendo aqui no estúdio da Rádio Cidade, conversando com o professor Tony, é pré-candidato a prefeito de Bezerros pelo PT. Tem perguntas no WhatsApp e também no YouTube, né, professor Marco? Exatamente, tem muita gente mandando mensagem aqui, audiência muito bacana. Olha, primeiro o Matheus Batista diz o seguinte: tamo junto, professor Tony, para melhorar Bezerros. Obrigado, Matheus. Ele diz que você será um prefeito que vai trabalhar a favor do povo que precisa da prefeitura. A Maria Sara Cordeiro Vidal também diz: grande Tony, é uma honra acompanhar seus passos, mesmo de longe. A Edileuza diz: esse é do povo, meu prefeito, ele está preparado. E a Andréa Silva, que chegou aqui dizendo que você é muito competente, também fez uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: professor Tony, para a educação em Bezerros, quais seus projetos? Né, já que o senhor é professor, é da área, realmente é uma pergunta muito interessante da Andréa Silva. Muito bem. Professor Andréa, Edileuza e Sara, muito obrigado pela fala, né? Pelos elogios. E Andréa, obrigado pela pergunta. Veja, professor Andréa, a educação em Bezerros, né, eu falo com propriedade, né? Eu vivo a educação. Hoje, antes de eu vir para cá, eu fui dar aula, né? Eu não estou de férias ainda. A gente ainda não está naquele período de pedir licença para viver da campanha. Então, eu pedi para uma moça me substituir enquanto eu vim aqui conversar com vocês na Rádio Cidade. Bezerros tem na educação alguns problemas bem grandes, né? Bem grandes. Um deles é o problema do IPREB. A Previdência de Bezerros está vivendo lá um caos, né? Como a gente está no ano de 2024, este ano fazem 30 anos do concurso de 94 e a época que quem foi aprovado, né, e no concurso de 94 e vem trabalhando como professor vai querer se aposentar. Né? E aí, quando se aposenta, Bezerros está fazendo o seguinte, a gestora está fazendo o seguinte: ela paga no último dia do mês aos efetivos, e aí ela leva para o dia 10, dia 8, quando dá, o pagamento do salário dos aposentados, né, que contribuíram a vida toda, e daquele pessoal que trabalha como contrato. Então, nossa primeira proposta é enfrentar essa questão do IPREB. Não é uma questão fácil. Não é uma questão fácil, já foi bastante debatido, nós já fomos para audiência pública, nós já pensamos várias formas de fazer isso, mas não é uma tarefa fácil. Tem números, professor, e não, logicamente, não prejudica apenas os professores, né? É todo o funcionalismo público, né? Todos os aposentados, na verdade. Ô André, vê, quando tu pergunta números, a gente dá números do mês passado e aí esse mês, esse número, ou seja, não é um número certo, é um número que gira, né? Um déficit. Um número que muda muito, né? Que gira em torno de 60 milhões, né? Não é uma questão construída só de agora, é uma questão construída das gestões que vieram passando, que foram usando esse recurso do IPREB para tentar resolver a vida deles ali naquele resolve e deixa para depois, né? Fizeram vários empréstimos e não foram pagando esses empréstimos, ou seja, faziam empréstimo em 30 prestações e aí pagava 2 e a terceira e a quarta já não pagava mais, então virou essa bola de neve e hoje, como o senhor bem falou, o funcionarismo público de Bezerros vive esse caos, vive esse problema, né? A gestora atual também participa dele, porque ela também fez empréstimos, também se comprometeu a pagar e também não pagou, né? Então, assim, a gente vai precisar enfrentar isso com
muita responsabilidade, com muita responsabilidade. Isso é apenas um dos problemas que vive a educação e o funcionalismo de Bezerros. Olha, nesse caso, você também, uma vez vencendo a eleição, faria concurso para a prefeitura em geral e para a educação em particular? É uma das metas? Ou não tem como fazer concurso, dada a situação? Marco Aurélio, veja, a sua fala ela é perfeita. Não só a gente vencendo a eleição, mas qualquer um dos outros candidatos que vença a eleição. O concurso seria o primeiro passo para tentar solucionar a questão do IPREB. Então, o ano que vem, eu imagino, né? O ano que vem, já em um ano aí de gestão, seja a prefeita reeleita, seja o candidato do PSB, seja o candidato do PP, ou sejamos nós que estejamos na prefeitura, qualquer um desses 4, é preciso pensar em realizar concurso público. Isso é necessário. Não apenas pelo IPREB, apenas. Né? Seria um ponto interessantíssimo para contribuir com essa ajuda de que o IPREB precisa, mas também pelo tempo. Né? Nós tivemos lá, já são mais de 12 anos de concurso, então a gente precisa pensar nisso com clareza e com firmeza. Ô, Tony, dentro da educação ainda, né? Quais são os outros planos assim que Bezerros precisa realmente, além dos concursos, claro, para a cidade? Para a cidade. Veja, moça, Vitória, né? Eu troquei os nomes aqui, agora fiquei... Vitória, veja, uma das coisas que Bezerros precisa é de imediato, limpar a cidade. Bezerros hoje é uma cidade muito suja, muito suja. As pessoas reclamam de mato nas ruas. Eu não sei se vocês acompanham pelas redes sociais das cidades daqui do Agreste, né? É mato na rua, um problema grave de metralha, né? Não é apenas um problema da gestão. As pessoas também constroem suas casas e não pensam ali que ele vai produzir metralha, material de resto, de sobra de construção. Jogam nas ruas. Isso ficam meses e meses, anos até, né, jogados na rua. Então, eu acho que a gente precisava ali logo no começo do ano que vem, né? Obviamente, quem está na gestão pode fazer isso a partir de amanhã, né? Inclusive, tem perguntas sobre esse seu assunto. Sobre isso. Eu acho que janeiro, fevereiro, Bezerros vive o carnaval, né? Mas, assim, janeiro, fevereiro e março, eu acho que a gente teria que passar por uma força-tarefa de quem seja que for o prefeito para limpar a cidade e dar um ar mais de cidade urbana mesmo, sabe? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, eu como militante de esquerda, sei que o processo não é individual, né? A gente luta sempre, busca sempre um processo coletivo. A boa política diz que o cidadão tem que participar dessa política. Então, seria ali um processo de conscientização constante. Eu acho que isso dá para fazer, sabe? Cidades aqui ao nosso redor fizeram isso e lograram êxito. Então, acho que, primeiramente, isso tem que ser feito, né? Limpar a cidade. Sim. Depois, eu acho que Bezerros precisa cuidar melhor, enquanto gestão, do funcionário público. Não só do professor, mas de todos aqueles. Olha, os funcionários contratados, eles vêm, isso é da minha memória, da minha lembrança, há 8 anos, sem um aumento de salário real. Então, isso é necessário fazer. Né? Você tem ali um professor que trabalha ali com 30, 40 crianças uma manhã inteira para ganhar um salário de R$ 1.200, R$ 1.300. Então, isso é quase desumano, assim, deixar isso. Há 8 anos que a gente vem com isso aí na Vitória. Então, isso precisa ser revisto com urgência. Urgência. Pegou a gestão passada e emendou com a do Luciele sem esse aumento, né? Isso é o mesmo. Eu ainda queria voltar com relação ao IPREB e esse problema da educação que você disse, e ainda disse que não é fácil de resolver, é difícil. Mas você tem pelo menos uma ideia de como resolver esse problema aí de 60 milhões? É uma bola de neve, se não for resolvido, vai piorar a cada dia, né? A cada ano. Isso, André. Veja, como a gente não tinha pensado em vir para a eleição, mas a gente militava já, e os professores de Bezerros sabem disso, né? Que a gente tem militado junto com eles. Nós fizemos várias reuniões com o presidente da Câmara de Bezerros, com os vereadores. Nós passamos por uma audiência pública, onde a sociedade participou da busca de uma solução. A gestão, os vereadores, nós professores, nós temos ido... Eu acho que surgiram várias ao Ministério sugestões, né? Várias sugestões, inclusive uma sugestão de fazer uma outra previdência, de mexer na previdência de quem já está e é efetivo na cidade. Levantou-se a ideia de vender alguns espaços públicos que não são usados, ou galpões, ou terrenos, para tentar fazer isso que você disse, né? Amenizar essa bola de neve, né? E tentar e buscar pagar essa conta. Porque quem não pode pagar essa conta
é quem está pagando. Veja, a minha sogra, ela é professora aposentada do município e não foi, ela pede dinheiro emprestado para pagar as suas contas. Veja, isso é desumano, deixar o professor, deixar o servidor público chegar no dia 10 do mês seguinte sem o seu salário, depois de ele ter contribuído uma vida inteira com a cidade. Então a gente precisa repensar isso de forma urgente a resolver, sabe? A resolver efetivamente esse problema. Você estava dizendo que teve uma reunião no Ministério Público e eu lhe interrompi. O que é que aconteceu nessa reunião? O que é que foi proposto, enfim? Nessa busca de solução, buscou-se a solução junto à gestão. A gestão pensou nessa audiência pública, chamou os professores. Então, nós entendemos que o Ministério Público precisa participar desse movimento de busca de solução. Nós apresentamos várias vezes, algumas vezes fomos atendidos, outras não. Eles sempre protelam e deixam para depois, mas a gente está nesse buscar de solução enquanto professor efetivo, que também vou querer me aposentar logo, logo. Olha, pensar em infraestrutura e zeladoria. O Matheus Batista traz um aspecto importante. Ele diz aqui, Tony, um dos bairros que a prefeita abandonou foi o bairro Santana. Nós não temos nada de gestão, até água nós temos que comprar. Eu sei que você vai conseguir arrumar esses bairros. Aproveita a pergunta do Matheus, pergunto, né, sobre a infraestrutura em geral da cidade, da área urbana, principalmente, zona rural, fala um pouco depois, mas na área urbana de Bezerros, como é que anda a questão da zeladoria, infraestrutura, saneamento, investimento da prefeitura? Muito boa a pergunta de Matheus. Matheus, muito obrigado, né, pela participação e pela pergunta. Veja, eu moro no bairro vizinho ao bairro Santana. Na rua que eu moro não tem calçamento. Então, hoje de manhã, com essas chuvas todas, a gente sai de casa e na lama. Bezerros tem um problema gravíssimo na infraestrutura com a questão de esgoto e saneamento. É gravíssimo. Quem for o prefeito ou a prefeita continuar a partir do ano que vem precisa encarar essa questão de esgoto e saneamento, porque é gritante, sabe? As pessoas reclamam o tempo todo, nas rádios, na internet, o tempo todo, buraco, esgoto. Olha, outro dia eu estava andando na feira, veja, a Feira Livre, todo mundo conhece Feira Livre, eles expõem as verduras nos bancos, exposto ao ar livre, né? E esgoto estourado no meio da Feira Livre. Veja, esse é o tipo de saneamento que a gente tem na cidade. Então, isso precisa ser enfrentado. No caso da pergunta do Matheus, no caso do bairro do Santana, é um bairro que há anos tem problemas ali, né? Eles não têm nem saneamento, nem esgoto e nem água nas torneiras. As pessoas constroem as casas e a primeira coisa que tem que construir é logo um tanque, um reservatório, porque senão não tem como morar lá. E aí, essa é um bairro grande, o bairro inteiro, eles ficam à mercê de um caminhão-pipa que é ofertado pela prefeitura. Então, você já imagina o tipo de relação que a prefeitura tem com o bairro. Ou seja, eu estou colocando o caminhão de água para manter as pessoas ali cativo nessa questão. E como eu acabei de dizer aqui há pouco, né, disse há pouco, se a gente for prefeito, a gente pensa e a gente pretende transformar aquele lugar, né? Eu dizia na live que Vitória assistiu, lá em Cláudio na live Manda a Caro Live, a quem eu mando o meu abraço, dizendo o seguinte, que ter água na torneira e ter calçamento ao sair da sua casa não é um favor, não é um benefício, é um direito da pessoa. Ter água na torneira é um direito de cada cidadão, seja do bairro Santana, que não tem de jeito nenhum, seja de qualquer bairro de Bezerros. Isso é um direito humano, ter água na sua torneira. Água tratada, água potável, sabe? E assim, como eu disse que o IPREB é um problema grande e difícil de resolver, não é fácil. Por mais que a gente pense, que a gente busque, não é fácil. Água no Santana não é algo difícil. Não é difícil. Água no Santana, se o prefeito do ano que vem quiser resolver, ele resolve com tranquilidade, com trabalho e melhora a vida daquele bairro inteiro. Aproveitando então, professor Tony, para conseguir resolver esse problema de água, não deveria ter um diálogo com a Compesa e, portanto, com o governo do estado, que hoje governado pela Raquel Lira. E Raquel, acredito que é a aliada de
da prefeita. Sim. De qualquer modo, você vencendo, você faria esses diálogos, manteria esse diálogo com o governo do estado, por exemplo, a questão de Santana, mas não só por isso, para outros investimentos da cidade, inclusive Carnaval, São João. Qual o diálogo que você pretenderia ter e que aspecto de diálogo você queria ter com a governadora, eventualmente você sendo eleito? Se a gente tivesse que apontar, Marco Aurélio, um dos erros da prefeita atual, né, seria o de não dialogar. Não dialogar. Ela não dialoga. Alguns deputados ali tentam botar emenda e trazer ajuda para a cidade, mas ela não dialoga, né? Ela escolheu ali uma linha de pensamento de apenas conversar e trazer para a cidade, apenas buscar emendas, com os deputados que fazem parte da linha teórica, né, do pensamento dela, e não tem diálogo com a oposição, não tem diálogo com outras frentes, não tem diálogo com a população, né? Não tem diálogo. Inclusive, a gente anda na rua, o pessoal diz, Tony, como é que vai ficar isso? Eu digo, olha, não tem diálogo, né? Então, a sua pergunta é muito boa. A primeira fala é abrir esse diálogo, né, de forma franca, de forma honesta, né? Eu imagino, né, já na certeza de que a governadora também tem interesse de que o bairro do Santana e de que a cidade de Bezerros tenha solucionado tanto o caso da água no Santana quanto o caso do esgotamento, da infraestrutura, como você bem colocou. E eu acho que não seria um diálogo difícil, né? Já que, veja, tem interesse da população em ter água na torneira. Tem interesse da governadora exatamente. em dizer assim, olha, a gente contribuiu com a sociedade para trazer água para cá, já que a Compesa, né, é um órgão do governo do estado. E tem interesse de quem está na gestão. Então, é realmente, muito boa a sua fala, Marco Aurélio, muito obrigado, uma falta não é de planejamento, não é de não saber que o problema existe, que ele existe, ele é bem, aceso na cidade, há um debate quanto a isso, bem notório, obrigado, a palavra é notório, mas não há interesse em buscar esse diálogo com o povo. Inclusive, Breno aqui disse que tem uma aproximação, tem um contato, um diálogo aberto com a Casa Civil do governo do estado, né? E a gente está vendo uma aproximação de João Paulo do PT com o governo do estado. Vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, que a gente vai fazer um rápido intervalo. Você poderia aproveitar essa porta aberta que Breno tem com o governo do estado e também essa aproximação de João Paulo do PT com o governo do estado para tentar solucionar esse problema junto à Compesa e à própria governadora? Ele responde depois do intervalo que a gente vai fazer agora. Você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp Cidade e também para o nosso YouTube. Momento Cidade Entrevista volta já conversando com o professor Tony, pré-candidato em Bezerros. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Minha irmã sempre foi meio esquecida lá em casa, sabe? Ela chegava atrasada, não fazia as tarefas e sumia com as minhas coisas. Médico, então, só se manhã marcasse. Mas pelo menos agora, eu sei que ela está se cuidando. Ela fez o cartão Saúde São Gabriel. Aí é bom demais, ela tem desconto em consulta, exame e até cirurgia. Olha ela aí, atrasada. Que nada! Desceu ontem. Cartão Saúde São Gabriel. Quem tem, não precisa de outro. O São João vai se derreter. Vou me lambuzar. O Delinho eu me derreto por você. Quem é da pamonha prefere? Quem é do munguzá prefere? Quem é do cuscuz prefere? Quem é do São João prefere? Vem Delinho pra você. O São João vai se derreter. Pra limpar toda a sujeira, pra deixar tudo brilhando, você pega o Assolan e logo, logo vai limpando. Sujou, tamo junto, limpando com a Assolan, a sua louça brilha muito. O Assolan é lã de aço, é esponja multiuso, é também sabão e pasta. Se sujou, tamo junto, sujou, tamo junto, limpando com a Assolan, a sua
sua louça brilha muito. Sujou, tamo junto, a Solan, tamo junto. A Solan, sujou, tamo junto. No Difusora tem tudo o que você precisa. As melhores opções de lojas, gastronomia e diversão, na melhor localização da cidade. Venha conferir. Shopping Difusora, sempre com você. Na cidade, 11h48. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, momento Cidade Entrevista com o pré-candidato Tony, professor Tony, é pré-candidato a prefeito de Bezerros pelo Partido dos Trabalhadores, PT. A gente estava falando sobre abastecimento de água, solução junto à Compesa. Eu perguntei que o Breno tem uma ponte junto à Casa Civil do governo do estado e tem também uma aproximação de João Paulo do PT com o governo Raquel. Se essa aproximação, tanto de Breno como de João Paulo, deputado estadual, com o governo do estado, poderia ajudar a acelerar, né? Visto que já tem uma solução em andamento, né, professor? A doutora do Agreste, né, já chegou em Encruzilhada, se não me engano, né? Então a água... agora falta a ligação, né? Exato. Pelo que ele falou, falta a infraestrutura, os canos, né? Basicamente. Professor. A pergunta é boa, André. Muito obrigado por ela. Veja, certamente, né, essa contribuição da articulação de Breno tende a ajudar bastante na solução desse problema, que é um problema que a gente vem dizendo, um problema grande, né? Um problema grande que, no meu ver, eu não sei, pode até que seja um problema grandão, mas ele não é um problema grande, é um problema que dá para resolver, como você falou, com a articulação de João Paulo, que é um camarada nosso, né, de muito valor, né, deputado hoje estadual, já foi prefeito do Recife, tem nos ajudado bastante com essa conversa com o governo do estado, e Breno também, né, pode e vai certamente, né, Tony, não se preocupe que a gente vai estar junto, de mão dadas, né, um ajudando o outro e caminhando nessa lógica de buscar para Bezerros aquilo que o diálogo deixar que a gente busque. Né? Porque, Tony, já tem essa articulação, né? Tanto da prefeita Luciele com o governo do estado, também com a Compesa, mas esses recursos não estão chegando para a cidade? Não, veja, de recursos a gente não pode, né, falar porque a gente está fora da gestão, né? Mas assim, é um bairro que, o que eu estou dizendo é o seguinte, é um bairro, como eu moro lá e conheço, né, que dá para colocar-se essa água e que isso não é uma coisa que vai dizer assim, vai onerar o estado inteiro, né? É como Marco Aurélio muito bem colocou, já existe essa água, né? A doutora do Agreste chegou já à Encruzilhada, né? Esses tanques de receber essa água, eles são na estrada de Sapucarana, que é o lugar onde eu trabalho, passo todo dia lá, ou seja, já está tudo interligado, já existe os tanques de contenção, ou seja, o que está faltando mesmo é mais diálogo e mais vontade de buscar para que isso seja resolvido. Breno, Sim. Tony, essa vontade de buscar, que essa frase final sua é interessante. Queria saber o seguinte, se você fosse eleito hoje, aí pensa o seguinte, buscar recursos, né? Porque nem tudo deve ser conseguido só com recursos próprios, né? Bezerros, apesar de ser uma cidade pujante, ela não tem esse FPM todo, nem arrecadação própria suficiente para resolver todos os problemas, né, no município. Isso aí é uma realidade nacional. Então, você ia buscar a conversa com o Raquel, perfeito. E com o governo Lula também, e por onde você iria para chegar ao governo Lula? Não sei, assim, deputados, ministros. Você buscaria o governo Lula em que aspecto e por onde? Muito boa a sua pergunta, né? Veja, buscaria, obviamente, isso não passa apenas pelo município, né? Passa também pelo estado, como eu disse, a governadora tem interesse, né, em que as cidades caminhem e tenham seus problemas resolvidos, mas o governo Lula certamente é um dos maiores parceiros nessa busca de solução. Veja, buscaríamos o governo Lula pela
Nossa deputada estadual, né, que é daqui de Caruaru, Rosa Amorim, lá em Bezerros nós ajudamos Rosa a se tornar uma deputada que está aí em evidência, né, tem ajudado bastante a gente. Conversamos com Rosa faz umas 3 semanas, ela é o seguinte: Tony, vou acompanhar, achei bonito quando ela disse assim, vou acompanhar e vou ajudar a sua candidatura. Depois nós fomos no Recife conversar com o senador Humberto Costa, né? E aí ele, nessa conversa, ele também convidou a deputada Rosa, que estava lá, e aí eu disse, Rosa, tu viesse aqui? E ela disse, vim, Tony, eu disse a você que eu ia acompanhar ele e ajudar, e ela já começou a prometer. Então, Humberto, Rosa, a senadora Tereza, né, o próprio deputado também Doriel, são forças políticas que o PT pode dizer assim, estamos aqui, estamos à frente para a gente buscar soluções para Bezerros. Obviamente, é isso que eu estou dizendo, a gente não iria apenas conversar com os deputados, senadores, né? E o deputado Carlos Vera também, que é deputado federal, da esquerda, do PT. Nós iríamos buscar, sim, por que não, se nós queremos o bem da cidade, conversar com todos os campos. Conversar com todos os campos. Inclusive, o deputado Túlio Gadelha, veja, ele não é do nosso partido, mas ele é do nosso campo de atuação de esquerda. E Túlio tem, sim, colocado na cidade emendas importantes, conseguido caminhar nesse sentido de melhorar e ajudar a infraestrutura da cidade. Com essa pergunta eu aproveito para perguntar o seguinte, porque na mudança de partido, na filiação de Breno para o PT, teve a presença do senador, né, Humberto Costa, de outros, acho que da senadora... Da ministra Luciana. Da ministra Luciana lá. E outros nomes, né, que vieram assinar embaixo na entrada dele para o Partido dos Trabalhadores. Eu queria saber quais são, você citou vários nomes, seus padrinhos políticos e madrinhas também dentro do PT estadual e nacional apoiando a sua pré-candidatura. Opa, muito bem. São esses citados, né? Veja, todos os deputados de Pernambuco já conversaram conosco. Todos os deputados estaduais. Não conversou ainda com João Paulo. Preciso conversar com João Paulo, né? Mas a gente já conversou com Doriel. Rosa foi a primeira conversa nossa, né? Quando a gente pensava lá em dizer, olha, Rosa, Breno não caminhou, mas a gente vai caminhar, né? E aí ela já naquele momento já dizia da confiança que ela tinha em nós, já que a gente tem aí 22 anos de caminhada de militância na esquerda, né? Rosa nos conhece, nós estamos nesse campo de militância há anos, então... ideologicamente a gente tem uma relação muito assim, firme, muito forte, né? Depois nós procuramos o senador, né? O senador Humberto Costa, conversamos com ele, ele disse que há interesses do PSB em levar todo o campo da esquerda de Bezerros para a candidatura do PSB, né? Já tinham conversado com ele, enfim, mas a gente foi lá reafirmar que a gente também tem interesse em participar dessa lógica política da cidade de Bezerros por dentro, né? Sendo candidato de forma muito honesta e aberta e dizer às pessoas, olha, democraticamente, se vocês quiserem, a gente tem aqui um professor para a gente também depositar esse voto. Agora, quando o Humberto disse que há interesse do PSB em levar todo o campo da esquerda para o projeto deles, ele disse que é fácil de ir para o projeto do PSB ou ele vai defender a pré-candidatura do PT? Era isso que eu ia completar. Ele disse o seguinte, veja, e aí ele disse, olha, eu nem disse que sim, nem que não. Aí ele nos chamou para conversar e saber o que é que a gente pensava dessa lógica, né? E aí a gente reafirmou, né, que não iríamos para lá logo naquele momento, né? E pensamos em depois e vamos buscar construir essa candidatura, né? Hoje. Nesse dia, Breno estava conosco, né? O Breno Borba estava conosco, e aí Humberto disse o seguinte, a gente reafirma, né, categoricamente a nossa posição de defender a candidatura do Partido dos Trabalhadores em Bezerros. Esse foi o final da conversa de Humberto, inclusive eu vou comunicar isso ao PSB, né, ao PSB. Então a gente caminha tranquilamente nessa questão de articulação política. Porque se houver uma união a nível de Recife, que a gente está vendo que ainda não ocorreu, né? Principalmente para a vaga de vice, né, professor? Isso. Aí eu acho que pode ter um alinhamento em todo o estado, né? O PT e o PSB, claro, olhando para 2026, eles podem fazer isso, né? Por outro lado, João Paulo é uma espécie de dissidência, já que João Paulo está mais alinhado com Raquel, né? Então vamos ver por onde é que o PT vai. Eu vou aproveitar
E aí vem a pergunta, porque assim, essa eu não posso deixar de fazer, né, gente? Sem dúvida. Toda vez que vem alguma figura pública de Bezerros aqui, a gente tem a visita de nosso querido Léo do Rádio, ouvinte nosso, e ele sempre faz do jeito mais tradicional para quem está na experiência Rádio Cidade, como sempre, né? Para ficar documentado. Tá documentado aqui, ó, aqui é o tipo de mensagem ainda antiga, é carta mesmo, né? É carta ou cartaz, tá? E ele faz o seguinte, ele diz, olha, o povo de Sapucaia e Camusim estão cobrando o asfalto, né, que liga esses dois municípios, que o povo vem cobrando há muito, muito tempo. O Léo do Rádio quer saber o que o senhor pensa sobre isso. Na verdade, é aquele trecho, né, que sai de Sapucaia até Camusim. Sapucaia Bezerro já está resolvido, mas Sapucaia Camusim não está. E ele diz que são poucos quilômetros e é uma necessidade, já que Sapucaia é um lugar de muita produtividade. Essa é a questão do Léo do Rádio, queria a sua opinião. Opa, eu disse o seguinte, a gente está na militância há 22 anos. A gente tem história para dizer assim, rapaz, é a hora da gente ser candidato. Uma pessoa do povo, eu não sou filho de ninguém importante, né? Meu pai não era um fazendeiro, né? Enfim, eu sou filho de alguém do povo, um homem trabalhador, né? A minha mãe era uma mulher trabalhadora, eu sou uma pessoa do povo. Então, o povo de Sapucarana, de Bezerros, pode, né, nessa lógica. Eu estou há 22 anos no mesmo partido. Né? Nesse partido que eu estou, um dia já foi até estranho, aqui nessa nossa região, usar a estrelinha no peito. Né? Outro dia um homem perguntou no ônibus, não foi por coibir não, eu estava com a estrelinha, né, ele disse assim, você não tem vergonha de usar a estrelinha não, né? Lula preso, né, naquele momento ali, de uma impeachmentada e tal. Ele não quis dizer isso, mas assim, você não tem vergonha não foi isso. Foi dizer assim, não faz vergonha usar a estrela. Eu disse a ele, não, a estrela tem que brilhar, a estrela está aqui, né? Na nossa leitura, essa estrela, né, essa esperança, é o nosso Lula que vem aí melhorando o Brasil e melhorando a vida do povo. E quando eu digo isso para dizer o seguinte, veja, aquele trecho de Sapucarana que foi feito para a BR-232, o primeiro vídeo denunciando a situação em que estava a estrada, fui eu que fiz. Mandei para o Jornal da Cidade, chamado Bezerros Hoje, ele republicou, e ali começou a nascer a insatisfação do povo com a situação da estrada, né? São 6 quilômetros de estrada, e era uma situação muito difícil nesse período de inverno. E aí, pela nossa articulação política do companheiro Eugênio, junto com o deputado, hoje falecido, Pedro Eugênio, né? Pedro Eugênio foi em Sapucarana várias vezes, e aí ele resolveu, disse, olha, vamos colocar uma emenda, no pensamento dele, aquela emenda daria para dar uma arrumada na estrada. Ele colocou uma emenda de 3 milhões, depois ele colocou uma outra de 3 milhões. O próprio deputado Paulo Rubens, na época, também colocou uma emenda, né? Paulo Rubens Santiago também colocou um pouco de dinheiro lá para a gente emendar esse dinheiro de Pedro Eugênio com o de Paulo Rubens e construir essa estrada, né? Por questões políticas, esse dinheiro não foi usado, né? Depois veio o governo do estado e Paulo Rubens Santiago dizia assim, quando ele ia em Sapucarana, ele dizia, olha, o dinheiro está lá na conta, mas o pessoal que está lá na gestão não vai fazer essa estrada, né? Porque eles querem vocês cativos politicamente. Só vai ter estrada se tiver luta. E aí o povo de Sapucarana se juntou, né? Homens de coragem, e disseram, a gente vai fazer um protesto ali, fechamos a BR ali algumas vezes, né? Para dizer assim, a mídia, para dizer assim, olha, Sapucarana está ali, são 6 quilômetros, tem o dinheiro e ninguém faz. E aí, por essa mobilização social, por essa articulação política, né, esse trecho de estrada foi feito. Lá, inicial, pensava-se em fazer logo o trecho todo. E quando a gente viu aquela BR sendo construída, né, aquela PE, a gente imaginou que seria até Camusim. E aí o trecho chegou em Sapucarana e parou, enfim, está lá parado. Né? Estagnou, né? Estagnou, é uma situação bem difícil para o povo de Sapucarana, que sai de Sapucarana e quer ir para Camusim, né? Seria para nós um trecho muito importante. Que, como eu disse, o problema da água do Santana, o problema da estrutura de Bezerros vai pedir e vai exigir do próximo prefeito, ou seja lá quem for, muita articulação e muito trabalho para ser feito. Olha, rapidinho, tem uma questão sobre saúde, né? O pessoal vem perguntando sobre casa de apoio na capital. O pessoal reclama da dificuldade que às vezes, quem foi transferido de Bezerros para a capital e fica sem apoio, e, enfim, a situação nos hospitais do estado, sempre, para quem está necessitando, é sempre difícil. Tem projeto sobre isso? Para qualquer gestor de interior, ele sabe que a questão da saúde é um calo.
né? É um calo para qualquer gestor. Não adianta a gente dizer assim, tem um projeto para construir ou comprar ou adquirir uma casa de passagem e tal. Isso é também um projeto a ser pensado, sabe, a ser buscado. Mas a saúde, para além, né, desse fato que você citou, ele precisa de um olhar, sabe, um olhar mais de gente, um olhar mais humano, um olhar mais digno, né? Bezerros tem passado muito percalços na questão da saúde. Bezerros tem passado muito percalços. Eu vou aproveitar a pergunta para dizer assim, veja como a gente tem comprometimento e responsabilidade social com o povo que precisa. Bezerros hoje tem uma UPA construída, que foi construída durante o governo do PT, né? Ou seja, as UPAs no Brasil inteiro foram construídas pelos governos do PT. Se não fosse aquela UPA, Bezerros hoje não teria, para além do Hospital Jesus Pequenino, um outro lugar para atender as pessoas. Porque a maternidade, não sei se vocês conhecem aquele lugar, a UPA fica na frente, a maternidade fica por trás, todo o teto da maternidade cedeu, caiu. A maternidade está lá agora sendo remontada. Mas veja, nesse período de queda do teto, o prédio que era a maternidade caiu mesmo, acabou, não tem mais nada. Se não fosse a UPA, construída pelo governo da esquerda e do PT, Bezerros hoje não teria um lugar para atender a sua população. Então isso isso é um comprometimento nosso, né, do campo de esquerda, que estamos aqui dizendo assim, olha, a gente vai procurar a deputada Rosa Amorim para dizer, olha, Rosa, a gente precisa de ajuda aqui na saúde. Olha, Carlos Veras, que é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, a gente precisa de ajuda aqui na saúde, sabe? Para além de muitas coisas. Eu estava conversando com o Zé Antônio, a gente chama lá Zé da Rádio, ele tem um programa na Rádio Nova Bezerros FM, e ele diz assim, Tônio, o primeiro projeto de Zé Antônio, ele me dizendo semana passada, eu fiquei pensando, rapaz, como ele está no meio do povo, como ele conhece o povo, né? Ele disse, olha, Bezerros precisa, rapaz, de fazer aqui mamografia. Parece algo tão pequeno, tão pouco, mas o povo não tem. Água e calçamento parece algo tão essencial, tão pequeno, básicos, tão pouco, tão básico. E as pessoas não têm. Então, assim, é um caminhar muito desafiador, né? Como o professor já colocou, né? É um desafio muito grande, mas a gente está disposto, né, com essas parcerias e com a responsabilidade que a gente tem durante uma vida toda de caminhar nesse intuito de resolver esses problemas. Professor Tony, a gente já está na reta final aqui da entrevista, mas eu queria saber o seguinte, o senhor é da zona rural, agricultor, né, família de agricultores, o que é que o senhor pensa? Como está a zona rural e também o turismo de Bezerros e o que o senhor pensa nessas duas áreas, rapidamente, tanto na zona rural como no turismo? De forma bem rápida, veja, eu sou filho de Sapucarana, né? O professor Marco Aurélio perguntava assim, Tony, os desafios? Eu estava aqui pensando, se ele pudesse me perguntar, né, o que faz o povo do campo para estudar? Eu saía de Sapucarana, veja, para estudar na Fafica no ano de 2000. Hoje tem os ônibus caminhos da escola para todo lugar espalhado no Brasil, né? Mas naquela época não tinha. A gente tinha que vir, chegar na Encruzilhada, pegar ônibus para a Fafica, voltar, e várias vezes eu voltava da Encruzilhada, veja que desafio, professor, para Sapucarana a pés, só eu e Deus, que eu não sei andar só, 10, 11 horas da noite. Várias vezes para fazer história na Fafica. Ou seja, a gente tá, como a gente é do povo, sabe, calejado e queimado pelo sol, mas assim, a gente está disposto a enfrentar esses desafios, a gente está disposto a fazer isso. A zona rural de Bezerros, ela só não está abandonada porque o povo do campo é um povo de buscar, sabe? Mas assim, olha, estrada, com essa chuva de sábado, o restante que tinha tá acabado. A malha de estrada de Bezerros é uma malha muito grande, né? Bezerros tem ali pouco maquinário, né? A gente entende isso também, mas assim, falta bastante. O pessoal que mora em Boas Novas, como eles sofrem, sabe? Os estudantes para sair de casa, mesmo tendo um ônibus amarelinho, não tem estrada. Hoje de manhã, vários alunos, as mães de alunos mandam vai cá, Tony, meu menino não vai hoje porque o ônibus não veio, porque não tem estrada, porque... Enfim, é o desafio que sofre o povo do campo para estudar. Para além dos outros desafios, né? Então a área rural é uma área muito esquecida, sabe? Pelos poderes públicos de forma geral. E eu, como um ser que defende essa bandeira, eu disse aqui que eu milito em associação rural, em cooperativa rural, né? Eu que tenho que dar o exemplo, e se a gente estiver na prefeitura o ano que vem, a gente tem que transformar esse lugar, porque esse lugar é um lugar de vida, é um lugar de dignidade, é um lugar que produz. A gente valoriza muito o homem do campo, sabe? Tem um ditado que diz assim, se o homem do campo não planta,
o da cidade não janta. Sim. E a gente precisa fortalecer esse homem do campo para que ele consiga plantar, viver, o menino dele possa ir para a escola, que ele tenha um postinho de saúde que atende com dignidade. É isso que a gente sonha em construir e produzir em Bezerros. Ô, Tony, você tem alguns projetos assim para a zona rural mesmo, caso você seja eleito, os primeiros assim que você pensa? É fortalecer os projetos do governo do Lula, Vitória. Veja, o governo Lula tem um projeto belíssimo, belíssimo, porque nós já vivemos em Sapucarana. Eu estou falando de experiência que eu vivi. É um projeto chamado PAA, eu não sei se tu conhece. O P P de projeto, A e A de aquisição, A de alimento. É um projeto belíssimo. O governo federal paga as verduras. Coentro, alface, pepino, tomate, macaxeira, batata. A associação repassa para a sociedade de forma gratuita casas de passagem, casas de acolhimento, escola, sociedade civil em si, outras associações. E aí o agricultor recebe da associação, dinheiro que veio do governo federal, o valor por aquele produto que ele vendeu. Isso é um projeto belíssimo. Eu vi isso acontecer lá na minha comunidade, sabe? Eu vi uma senhora que ela plantou quiabos somente para comer, para se alimentar. E a gente foi lá, olha, vende esse quiabo à associação e depois a senhora recebe e tal. Ela foi entregando o quiabo e ali depois de 3 meses nós fomos pagar a ela. Eu fui lá pagar a ela um cheque de R$800. Parece pouco, mas ela disse, eu não estou acreditando, vocês vão me pagar R$800 por aquele quiabo. É da senhora, foi a senhora que plantou, foi a senhora que vendeu, né? Enfim, é um projeto belíssimo que a gente sonha em vivê-lo em toda a sociedade de Bezerros, em todo o espaço rural. Porém, alguns distritos mais distantes, né, eles precisam de outros projetos para além desse. Estrada na zona rural é algo assim primordial. O povo precisa de poder sair de casa e voltar com dignidade. Professor Tony, pré-candidato a prefeito de Bezerros pelo PT, Partido dos Trabalhadores. A gente agradece a sua participação aqui ao programa Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, né? Muito obrigado a quem tirou um tempo aí para nos ouvir, muito obrigado a quem vai nos ver pelo YouTube, né? Gostei demais de vir aqui, tinha muita vontade de conhecer o professor Marco Aurélio, né? Já ouvia a voz dele pelo rádio, hoje tive a oportunidade de conhecer aqui pessoalmente. E André, muito obrigado de forma particular, né? Pela articulação, pelo espaço. Vitória, né? Vitória, eu tenho uma irmã chamada Letícia, fiquei na dúvida se era Vitória ou Letícia. Vitória, muito obrigado, a gente fica muito feliz. Esperamos voltar aqui, né? Não mais como pré-candidato, mas e sim como candidato e poder dizer ao povo, olha, no dia lá da eleição, vamos sair de casa com muita esperança, com muita dignidade, com muita fé e poder votar, né, em alguém que representa esse campo da esquerda, né, em poder ter lá a oportunidade democrática, é uma oportunidade democrática, dizer assim, eu vou escolher um outro alguém, para além do A e do B, né? Escolher alguém que é do povo, alguém que é professor, alguém que conhece o campo, que conhece a cidade, e a gente vai colocar o nosso nome à disposição de toda a sociedade bezerrense. Muito obrigado e um forte abraço. Vitória Oliveira. Agradecer a entrevista ao professor Tony, a você, André, e também ao professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire. Olha, interessante, né? É um prazer também conhecê-lo, Tony. E bom, a gente vai compreendendo o que vai ocorrendo, né, em Bezerros, no dia a dia da política local, nas questões da cidade também, né? E só falta agora, dentro dos pré-candidatos que estão se organizando, só falta, né, o do PSB, que a gente está buscando a agenda, né? Assim que ele tiver a agenda, a gente combina essa agenda e também traremos. Mas já vieram todos os demais, né? Assim, a Luciele já veio, o Erinaldo da Gráfica já veio. Natan do Projeto. Como naquele momento ali, a discussão sobre o PT, né? Agora o professor Tony, enfim. Cobrindo a eleição da cidade tão importante aqui para o nosso Agreste e vizinha de Caruaru. Agradecer também a Vinícius e a Elaine, que fez show em Sanharó e Pesqueira no final de semana. Quem fez o show foi a Elaine. Agradecimento a Vinícius. E na sequência, professor? Na sequência, o para relaxar e em seguida, né, aquela que deu show em Sanharó. Né, e Pesqueira. E em Pesqueira. E vai dar show aqui no Toca Todas, daqui a pouco, 13h, show aqui no Toca Todas aqui, né? O show da transmissão aqui, a nossa querida Elaine Santos. 3h, a Incrível Cacá com Top Mix Cidade. Muito bem, continue na Rádio Cidade 99.7, agora músicas para relaxar. Manhã Cidade.